Aula 3, a gente vai falar do efeito Times Square da vida e o novo perfil de cliente ou o novo perfil de consumidor. Nós vimos que estamos vivendo num mundo VUCA, que é um mundo que nos deixa um pouco apreensivo. É um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo e é um mundo ambíguo. E esse mundo nos cobra muito. Por quê? Porque a velocidade das informações, a velocidade das coisas que a gente tem que dar conta, produzir, é muito intensa. Principalmente porque nos últimos anos, enquanto sociedade, a gente cresceu muito no sentido tecnológico, então os adventos da tecnologia estão por aí e as comunicações ficaram muito mais velozes. Então a gente consegue processar coisas de forma quase que instantânea. Em poucos segundos a gente troca informações, manda arquivos. Então isso faz com que todas essas características desse mundo estejam presentes e aí gerem na gente o mesmo efeito que uma guerra pode gerar, ou gerava, nos militares ao desenvolverem essa expressão mundo VUCA ou mundo VUCA. E o que é mais interessante, existe uma estatística que mostra que uma pessoa comum, principalmente quando a gente fala de alguém que vive em centros urbanos, ela passa em média num dia comum, ela vai para o trabalho, né? Ou ela vai para o trabalho, depois ela sai para o almoço, volta para o escritório, volta para o seu ponto de venda, volta a fazer as suas atividades, conclui, às vezes vai estudar à noite ou volta para sua casa, vai para academia, vai fazer alguma coisa. Ela passa em média por cerca de 2 a 3 mil inserções de mídia diárias. Ou seja, o que é isso? São os outdoors que você vê na rua comunicando alguma coisa, são as propagandas que você escuta no rádio ou no teu Spotify quando você não tem o Premium. E se você tem o Premium, provavelmente é porque você escutou a propaganda em algum lugar ou estava cansado de ouvir tanta propaganda, foi lá e assinou. E você escuta, tem as notificações do seu WhatsApp, tem um panfleto que você recebe no sinal quando você está ali com o seu carro. Tem muito estímulo. Isso significa que está todo mundo competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. E agora? Eu fiz um cálculo de horas ativas e dá mais ou menos cerca de um estímulo a cada 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos tem alguém diferente tentando captar, chamar a sua atenção. E isso cria em nós o que eu chamo e o que eu batizei de efeito Times Square da vida. Por que eu chamo isso de efeito Times Square? Porque foi a sensação que eu tive quando eu estive na Times Square a primeira vez. Claro que você já provavelmente viu, se a galera da edição puder colocar aqui algumas cenas da Times Square, o que você vai perceber? É o que? Muito movimento na rua, então essa questão da energia, do movimento é muito intensa, muito painel de LED, publicidade, propaganda, outdoor, piscando, brilhando, tentando captar a sua atenção. E num primeiro momento aquilo é belíssimo, né? Muita coisa, muito estímulo e tal, você fica até um pouco hipnotizado por aquilo. Só que no final das contas, a reflexão é, de tudo aquilo que você viu, o que você de fato assimilou? O que de fato fez sentido, se conectou com você? Provavelmente muito pouco. E aí, é só você fazer a reflexão do dia de ontem. No dia de ontem, provavelmente você também estava aí dentro dessa estatística, como uma pessoa comum, entre 2 a 3 mil inserções de mídia diárias. De quantas você se lembra? De quantas você realmente sabe, olha, essa empresa ou essa propaganda, essa publicidade realmente fez sentido para mim, se conectou com a minha necessidade. Então, até por isso que tem um estudo da McKinsey junto com a Boston Consulting Group, que são duas grandes consultorias mercadológicas incríveis, né, a nível mundial, que mostram que apenas 14% das pessoas confiam em publicidade tradicional. E confiança está muito associada, intimamente ligado à nossa sensação, percepção de segurança. Quando eu me sinto seguro, eu tenho mais tendência a confiar. E quando eu não me sinto seguro, eu tenho a tendência a não confiar. Isso significa que as pessoas não estão mais seguras, está perdendo credibilidade, porque é tanta informação ao mesmo tempo que a gente não está tendo velocidade, capacidade de processar tudo ao mesmo tempo. Agora, o mais legal é que na mesma pesquisa, eles apresentaram que 2/3 da economia mundial é pautada, é baseada em recomendações pessoais. Ou seja, são pessoas que falam para outras pessoas sobre as suas experiências de consumo. É aquele famoso boca a boca, que muita gente diz que é o melhor marketing que existe. E de fato é isso, é ter alguém, algum ser humano, ao qual eu me identifique, me dando uma recomendação de uma boa sugestão de consumo. Isso acontece muito. E mais, isso acabou sendo trazido para o mundo digital. Hoje você tem uma experiência ruim de atendimento, de vendas, de interação com uma marca, com um profissional, você tem
capacidade de ir para o Google e realmente ir ali e criticar, e se manifestar, e demonstrar sua insatisfação. E com certeza você está acabando ou está impactando na reputação daquela empresa. E o inverso também é verdadeiro. Se você consegue concluir isso, você consegue muito mais conexão, você consegue projetar aquela marca se você tem uma boa experiência. Só que o que a gente tem que entender é que essa velocidade de informação cria o que eu chamo de uma consequência SAD, uma consequência triste, esse acróstico aqui. SAD, para mim, quer dizer, esse cenário de velocidade pode gerar na gente estresse, pode gerar na gente ansiedade e pode nos gerar, infelizmente, muitas vezes, depressão. Então, esse cenário de velocidade, de um mundo que nos cobra muito, eu tenho que dar conta de várias atividades, eu tenho que ter resultado, eu tenho que postar nas redes sociais que eu tô bem, que eu consigo entregar, e eu tenho que me conectar com as pessoas o tempo todo. Isso faz com que, muitas vezes, a gente tenha essa consequência que é um pouco triste desse nosso mundo. E aí é natural que a gente cria um novo perfil de consumidor, porque é um perfil de consumidor que está carente de uma relação muito mais verdadeira e genuína, e não da publicidade pela publicidade. Está muito mais interessado no relacionamento e não no negócio efetivamente falando. Ele está muito mais preocupado em ter experiências do que efetivamente um produto. E aí a gente precisa mudar a forma de se conectar com ele, que é o que eu vou falar mais pra frente. Obrigado por ter ficado até aqui e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigado! Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso programa, a esse nosso curso treinamento de vendas e negociação.